Vamos falar um pouco sobre os níveis de prevenção e a história natural das doenças de Lewis and Clark. Essa teoria de 1976. Eu sou André Wagmark e você está no canal do Divulga Saúde. Aproveite para se inscrever no canal. Vamos lá. E essa teoria tenta o quê? Explicar a evolução da doença até do seu surgimento, né, até a sua resolução, que pode ser a cura, a cronificação da doença ou mesmo a morte da pessoa. E ele nos coloca os três níveis de prevenção, né? A prevenção, na verdade, é prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária, que são divididas aí sim em 5 níveis, tá? Prevenção primária dividida em promoção da saúde, proteção específica. A prevenção secundária, diagnóstico e tratamento precoce e limitação da invalidez. E a prevenção terciária é a reabilitação. Então, antes de começar, a gente tem que compreender que essa teoria de 1976, então já foi proposta aí muitas modificações, até a questão de uma prevenção quaternária aí, né, questão de evitar, alguns autores colocam como evitar iatrogenias, e também o conceito de promoção da saúde utilizada neste momento, a gente tem que compreender que é um pouco menos amplo do que hoje a gente tem. Antes ele utilizava esse conceito de promoção da saúde um pouco limitado do que hoje a gente tem. Mas é uma teoria que foi utilizada para basear hoje o que nós temos, né? Eh, de evolução da doença e prevenção e promoção da saúde. Esses dados aí são do texto do livro escrito lá em 1976, então algumas palavras aí não é muito comum a gente utilizar dessa forma, mas quando ele coloca a promoção da saúde, está muito voltada à educação sanitária da época. Hoje nós é muito utilizado como educação em saúde. Também a pessoa deveria ter os bons padrões de nutrição, ajustado aí a cada fase da sua idade, né, do seu desenvolvimento, atenção ao desenvolvimento aí da personalidade, condições até de moradia adequada, recreação, condições agradáveis de trabalho, lembrando que isso ainda estava um pouco limitado do que hoje a gente tem, o conhecimento de como esses fatores, né, esses determinantes sociais da saúde interferem na nossa vida, e também aconselhamento matrimonial e educação sexual genética. Ou seja, se existem doenças genéticas, essa promoção da saúde, como ele coloca, poderia evitar essas doenças genéticas por aconselhamento prévio, né? Exames prévios e exames aí seletivos periódicos. Essa é o primeiro nível da prevenção primária. O segundo nível se trata da proteção específica. O que é proteção específica? Por exemplo, você vai numa obra, uma construção, coloca um capacete. Isso não vai te trazer saúde, mas se algo cair na sua cabeça, vai trazer uma proteção para aquele objeto especificamente. Então, ele coloca, esses exemplos são do livro, ele coloca como proteção específica imunizantes, né, vacinas, atenção à higiene pessoal. A gente, ao ter atenção à higiene pessoal, a gente está protegendo especificamente contra algumas doenças, proteção contra riscos ocupacionais, proteção contra acidentes, uso de alimentos específicos. Cada alimento tem uma composição, vitaminas, minerais, e a gente, usando ou deixando de usar certos alimentos, a gente pode trazer saúde ou mesmo piorar a nossa saúde. E também proteção contra substâncias carcinogênicas. Naquela época já se tinha essa discussão, hoje muito mais, né? Até porque o número de casos de vários tipos de cânceres aumentam, né? Claro, fatores, são diversos fatores associados, até mesmo uma proteção específica, né? Se a gente colocar uso do protetor solar, é uma proteção
específica, para neoplasias aí de pele, e também evitação contra alérgenos, né? Se você conhece outro exemplo de proteção específica, você pode estar escrevendo aí nos comentários para a gente abranger aí nossos gama de exemplos, né? Então, a prevenção primária se resume em promoção da saúde com esse conceito limitado e a proteção específica. É isso que Lewin Clark coloca. Na prevenção secundária, encontra o diagnóstico e tratamento precoce de uma doença, ou seja, eu já tenho uma doença instalada e faço o diagnóstico precoce, ou seja, quanto mais precoce, menor o dano causado, né? E tratamento também precoce, para diminuir os danos, né? Então ele coloca aí como exemplo medidas individuais e coletivas de descoberta, né? Rastreio de doenças, a gente vê muitos exames de rastreio, pesquisas de triagem, exames seletivos com o objetivo das doenças específicas, né? Objetivos dessa prevenção curar e prevenir o processo da doença, evitar a propagação de doenças contagiosas, ou seja, não a proteção só individual, né? Aí também gera a questão coletiva, que um indivíduo vai afetar a saúde individual do outro indivíduo também. E também evitar complicações e sequelas. A gente sabe que muitas doenças, elas descobertas precocemente, às vezes nem tem uma cura. Ela fica crônica, mas os danos, eles ficam limitados, ficam os danos iniciais. E encurtar também o período de invalidez, acelerar aí esse período de encurtar o período de doença, né? Esse é o segundo nível, na verdade, é a segunda prevenção, né, que é prevenção secundária. E a limitação da invalidez. Algumas doenças a gente sabe que quando alguém adquire aquela doença, né, ela vai ter sequelas. Só que a gente pode diminuir esse efeito no corpo tendo um tratamento, às vezes não um tratamento para a cura, mas para que o paciente não tenha uma limitação tão grave que a doença poderia causar. Então ele coloca como tratamento adequado para interromper o processo de morbidade e evitar futuras complicações e sequelas. Provisão de meios para limitar a invalidez e a morte. Então você evita a invalidez e evita que essa doença cause a morte do paciente, mesmo não tendo, em muitos casos, a cura da doença. E essa é a prevenção secundária. Diagnóstico precoce, tratamento precoce e limitação da invalidez. Na prevenção terciária é a reabilitação. Reabilitar, ou seja, tentar ao máximo recuperar a condição física, funcional, mental que o paciente antes tinha. Você está reabilitando, ele está tornando novamente apto, né? Apto ao que ele era, mesmo que essa reabilitação ela não seja total, mas pode ser em muitos casos uma reabilitação parcial da condição que o paciente antes tinha. Então ele coloca prestação de serviços hospitalares e comunitários para reeducação e treinamento, a fim de possibilitar a utilização máxima das capacidades restantes. Ou seja, perdi muita capacidade por causa de uma doença, mas eu vou fazer tudo, vou fazer o máximo, seja fisioterapia, medicamento, alimentação, nutricionista, todos os profissionais envolvidos, para que eu consiga utilizar máximo do que me restou da condição inicial. Segundo, educação do público e indústria, no sentido de que empregue o paciente reabilitado, ou seja, ele já preocupando o quê? O paciente necessita trabalhar, necessita se alimentar e necessita um incentivo para que ele volte, mesmo com as suas limitações, uma forma de trabalho. Terapia ocupacional em hospitais e também utilização de asilos, né, em alguns casos onde não é possível essa
vamos dizer, né, não está correto, mas essa reintegração total ao aspecto social do paciente. Novamente, colocando essa teoria como uma forma histórica, né? A gente sabe que muito se foi modificado, né, nos conceitos, como falei, na promoção da saúde, que hoje a gente vê em aspectos mais amplos, mas é fundamental a gente conhecer esses níveis de prevenção e a história natural das doenças de Lewis and Clark, aí referindo a 1976. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, ou tem mesmo, eu tenho sugestão sobre aquele tema sobre saúde, saúde coletiva, você pode escrever nos comentários aqui. E muito importante, se inscreva no canal. A maior parte das pessoas veem o vídeo e não estão inscritos. Você, ao estar inscrito, você recebe notificações dos próximos vídeos parecidos a esse quando forem lançados. Então, forte abraço. Você está no canal do Divulga Saúde. Até a próxima.